Comentários sobre o Viver. Livro de Jiddu Krishnamurti. 72. Ideologia. Todas estas falas a respeito de psicologia, das operações internas da mente, são pura perda de tempo. O povo quer trabalhar e comer. Não estáis desencaminhando deliberadamente os vossos ouvintes quando é tão evidente que a situação econômica tem de ser atacada em primeiro lugar? O que dizeis poderá ser eficaz em suas últimas consequências, mas que utilidade têm estas coisas quando o povo está faminto? Ninguém pode pensar nem fazer coisa alguma de barriga vazia. Evidentemente, é preciso ter alguma coisa no estômago para se ser capaz de prosseguir. Para que haja, porém, comida para todos, necessita-se de uma revolução fundamental em nossas maneiras de pensar, e daí a importância de se atacar o fronte psicológico. Para vós, uma ideologia é muito mais importante do que a produção de alimentos para todos. Podeis falar sobre a necessidade de alimentar os pobres, de ter consideração por eles, mas não estáis muito mais interessados numa ideia, numa ideologia? Sim, estamos. Entretanto, a ideologia é apenas um meio de unir o povo para a ação coletiva. Sem uma ideia, não pode haver ação coletiva. A ideia, o plano, tem de vir em primeiro lugar e em seguida virá a ação. Nesse caso, estáis também interessados, em primeiro lugar, nos fatores psicológicos, de onde resultará, em seguida, aquilo a que chamais ação. Portanto, não quereis dizer que falar de fatores psicológicos é desencaminhar deliberadamente o povo. O que quereis dizer é que vós tendes a única ideologia racional e, por conseguinte, por que incomodar-vos com outras considerações? Desejais agir coletivamente pela vossa ideologia, e tal é a razão por que dizeis que outras considerações sobre o processo psicológico constituem não só um desperdício de tempo, mas também um desvio do resultado principal, o estabelecimento de uma sociedade sem classes, com trabalho para todos, etc. Mas a nossa ideologia é o resultado de um amplo estudo histórico. É a história interpretada de acordo com os fatos. É uma ideologia de fatos e sem semelhança nenhuma com as crenças supersticiosas da religião. A nossa ideologia se estriba na experiência direta e não em meras visões e ilusões. As ideologias e os dogmas das religiões organizadas são também baseadas na experiência, porventura daquele que pregou as suas doutrinas. São baseadas também em fatos históricos. Pode vossa ideologia ser o resultado de estudo, de comparações, da aceitação de certos fatos e rejeição de outros, e vossas conclusões podem ser produto da experiência. Mas por que rejeitar as ideologias de outros, quando também elas são o fruto de experiência? Reunis um grupo ao redor de vossa ideologia, tal como outros o fazem, ao redor da sua. Desejais ação coletiva, e também eles a desejam, de maneira diferente. Tanto num como no outro caso, o que chamais ação coletiva resulta de uma ideia. Ambas as partes estão interessadas em ideias, positivas ou negativas, para promover a ação coletiva. Cada uma destas ideologias é baseada na experiência, só que vós refutais a validade da experiência deles, e eles refutam a validade da vossa. Afirmam eles que vosso sistema é inexequível, conducente à escravidão, etc. E vós os chamais de traficantes de guerras, e dizeis que o sistema deles levará necessária e inevitavelmente ao desastre econômico. Vê-se, pois, que tanto vós como os outros estáis interessados nas vossas ideologias, e não em alimentar o povo ou em promover-lhe a felicidade.
As duas ideologias estão em guerra uma com a outra, e o homem esquecido. Esquece-se o homem para salvar o homem. Sacrificamos o homem atual para salvar o homem futuro. Destruís o presente a bem do futuro. Assumis os poderes da providência em nome do Estado, tal como a Igreja o faz em nome de Deus. Ambos tendes vosso Deus e vosso livro sagrado. Ambos tendes intérpretes infalíveis, sacerdotes. E ai daquele que se desviar do verdadeiro, do autêntico. Não há muita diferença entre vós. Sois muito semelhantes. Vossas ideologias podem variar, mas o processo é mais ou menos o mesmo. Um e outro quereis salvar o homem futuro como a palma de vossas mãos, como se o futuro fosse uma coisa fixa e tivesseis o monopólio dele. Entretanto, o amanhã é tão incerto para vós como para qualquer um de nós. Há tantos fatos imponderáveis no presente que vão constituir o futuro. Ambos prometeis uma recompensa, uma utopia, um céu no futuro. Mas o futuro não é uma conclusão ideológica. As ideias concernem sempre ao passado ou ao futuro, nunca ao presente. Não se pode ter uma ideia do presente, pois o presente é a ação, a única ação que existe. Qualquer outra ação é demora, adiamento, e portanto não é ação e sim fuga à ação. A ação baseada numa ideia, do passado ou do futuro, é inação. Ação só pode haver no momento. Ação só pode haver no presente, no agora. A ideia se refere ao passado ou ao futuro, e não pode haver ideia em relação com o presente. Para o adepto de uma ideologia, o passado ou o futuro é um estado fixo, pois ele próprio pertence ao passado ou ao futuro, e nunca se situa no presente. A vida para ele está sempre ou no passado ou no futuro, jamais no agora. A ideia é sempre do passado, penetrando, como um fio, através do presente para o futuro. Para o ideólogo, o presente é uma passagem para o futuro e, por conseguinte, sem importância. Os meios não importam em absoluto, mas só o fim. Usem-se quaisquer meios para se alcançar o fim. O fim é fixo, o futuro é conhecido, e, portanto, liquide-se todo aquele que ponha obstáculos no caminho que leva ao fim. A experiência é essencial à ação, e as ideias ou explicações provêm da experiência. Por certo, não rejeitais a experiência. A ação sem ideia é anarquia caótica e leva diretamente ao hospício. Advogais a ação sem a força coesiva da ideia? Como se pode fazer alguma coisa sem se ter primeiro a ideia? Como dizeis, a ideia, a explicação, a conclusão é produto da experiência. Sem experiência não pode haver conhecimento. Sem conhecimento não pode haver ação. A ideia vem depois da ação ou vem primeiro a ideia e depois a ação? Afirmais que a experiência vem em primeiro lugar e depois a ação, não é verdade? Que entendeis por experiência? Experiência é o saber do mestre, do escritor, do revolucionário, saber que eles acumularam com seus estudos e experiências, próprias e de outros. Com o saber e a experiência se constroem as ideias, e desta estrutura ideológica decorre a ação. É a experiência o critério único, o verdadeiro padrão de medida? Que se entende por experiência? Nossa conversação é uma experiência. Estais reagindo a estímulos, e esta reação e desafio se chamam experiência, não é verdade? Desafio e reação são um processo quase simultâneo, são um movimento constante dentro da estrutura de um determinado fundo. Este fundo é que reage ao desafio, e esta reação ao desafio é experiência, não? A reação vem do fundo, resulta de um condicionamento. A experiência é sempre condicionada e, portanto, a ideia também o é. A ação baseada em ideia é ação condicionada, limitada.
a experiência, a ideia, em oposição a outra experiência, outra ideia, não produz síntese, apenas maior oposição. Não podem os opostos produzir uma síntese. Só se produz integração quando não há opostos, mas as ideias geram sempre posição, o conflito dos opostos. Em nenhuma circunstância pode o conflito produzir uma síntese. A experiência é a reação do fundo ao desafio. O fundo é a influência do passado e o passado é memória. A reação da memória é a ideia, uma ideologia construída com a memória chamada experiência. Conhecimento não pode nunca ser revolucionária. Poderá intitular-se revolucionária, mas é tão somente uma continuação modificada do passado. Uma ideologia ou doutrina oposta é ainda ideia, e a ideia é necessariamente sempre do passado. Nenhuma ideologia é a ideologia, mas se dissesseis que vossa ideologia é limitada, baseada em preconceito, condicionada como outra qualquer, ninguém vos seguiria. Tendes de dizer que ela é a única ideologia que pode salvar o mundo. E como somos, na maioria, aficionados das fórmulas, das conclusões, seguimos e somos literalmente explorados. E o explorador, por sua vez, é também explorado. A ação baseada em ideia jamais será uma ação libertadora, porém sempre escravizante. A ação dirigida a um fim, um alvo, redunda afinal em inação. A curto prazo poderá figurar como ação, mas essa ação é suicida, um fato bem evidente da vida cotidiana. Mas pode-se em algum tempo estar livre de todo e qualquer condicionamento? Cremos não ser isso possível. Aí estáis de novo na prisão da ideia, da crença. Vós credes e outro não crê. Ambos sois prisioneiros das vossas crenças. Ambos experimentais de acordo com vosso condicionamento. Só se pode descobrir se é possível estar livre pela investigação do processo completo do condicionamento, da influência. A compreensão desse processo é autoconhecimento. Só pelo autoconhecimento se encontra a libertação da servidão, e esta liberdade é completamente vazia de crenças e de ideologias.